Realiza-se hoje na TVI o primeiro debate entre os candidatos às eleições presidenciais de janeiro. De um lado está Francisco Lopes, apoiado pelo Partido Comunista, do outro Aníbal Cavaco Silva, que se recandidata a um novo mandato e que é apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP. Como é que vai ser, se for eleito Presidente da República, e ser ao mesmo tempo o principal opositor das políticas do Governo? Em primeiro lugar, boa noite. Eu candidato-me numa situação muito difícil do nosso país, com confiança nos trabalhadores, no povo e no país, na perspectiva de um Portugal de desenvolvimento, justiça e progresso social, um Portugal com futuro. Mas isso implica uma mudança profunda com o rumo que conduziu o país às dificuldades, portanto, ao definhamento e às injustiças sociais atuais. E um rumo de que um dos principais responsáveis é o candidato Cavaco Silva, ao longo de 15 anos, 10 anos como Primeiro-Ministro e 5 anos como Presidente da República. Foi aqui falado da cooperação estratégica. Eu penso, analisando estes últimos 5 anos, que o que houve foi um acordo estratégico do candidato Cavaco Silva com o pior da política do atual Governo. Veja-se a forma como isto está expresso neste Orçamento de Estado para 2011, que foi apadrinhado, patrocinado pelo candidato Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, e que é um pacote de afundamento e de agravamento das injustiças sociais. Havia alternativa? Havia alternativa. Portanto, a alternativa, um orçamento que sinalizasse não a recessão, mas o desenvolvimento económico, não o agravamento das injustiças, mas o progresso e a justiça social. Mas mais do que isso. Portanto, não só esse acordo estratégico em relação a esses aspectos, mas também em relação à continuação das injustiças sociais, uma vez que os grandes grupos económicos, o capital financeiro, continua a não pagar os impostos que devia, ou mesmo a não pagar impostos, como é o caso dos dividendos da PT e de outros grandes grupos económicos. Mas mais do que isso ainda. Portanto, há um facto que marca este mandato do atual Presidente da República, do candidato Cavaco Silva, que foi, em 2008, o apoio e a convergência estratégica entre o Governo e o então Presidente da República sobre a nacionalização dos prejuízos do BPN. E de uma maneira que foi com uma aceleração inusitada. Em 4 dias foi combinado entre o Governo, a Assembleia da República e o Presidente da República a publicação daquele decreto para cobrir uma fraude que foi realizada por Oliveira Costa, à frente desse banco, ex-colaborador de Cavaco Silva e financiador da sua campanha nas últimas eleições legislativas, mas uma medida que significou até agora já cerca de 5 mil milhões do erário público. Aqui está um exemplo de cooperação estratégica contra os interesses nacionais. Antes de passar a Aníbal Cavaco Silva, perguntava-lhe só se for eleito, tensionava dissolver a Assembleia da República exatamente para que fosse possível essa mudança de que fala. Eu falo de uma mudança com o exercício dos poderes do Presidente da República que estão no quadro da Constituição. E não recuso nenhum dos poderes que está na Constituição, incluindo esses. Mas acho que há muitos outros poderes, o poder de veto, o poder da apreciação da constitucionalidade, e esses são poderes que marcam um rumo no âmbito dos poderes do Presidente da República e com um relacionamento entre os órgãos de soberania a que a Constituição obriga. Porque o Presidente da República não governa. O Presidente da República não elabora leis, mas tem um importante poder. Agora, eu não usaria o poder de promulgação, no caso, por exemplo, do decreto para apropriar os prejuízos do BPN, como fez o então Presidente da República, o candidato Cavaco Silva. Por variedíssimas vezes que era contra a política do FMI. Que poderes é que tem ou como é que pode evitar a vinda do FMI para Portugal se ela tiver que acontecer com o Presidente da República? Mas eu gostaria de adiantar ainda o seguinte. O povo português não esquece que foi o candidato Cavaco Silva que nos anos 90 nos disse, na perspectiva da integração no euro, que Portugal ia integrar o pelotão da frente da União Europeia. E que disse quem assume a responsabilidade disso não acontecer. Hoje vê-se o que é isso do pelotão da frente. O pelotão da frente do desemprego, da decadência, da destruição do aparelho produtivo. A decadência que se associa também à pobreza, à miséria, a dificuldades cada vez mais crescentes no nosso país. Quem assume as responsabilidades de Portugal estar na cauda da Europa e cada vez mais atrasado em relação aos outros países da Europa? Há responsáveis e um deles é o candidato Cavaco Silva. Mas vejamos agora a situação. Em torno do orçamento. O orçamento o que significa é que, quando os trabalhadores portugueses virem o seu recibo de ordenado cortado, os reformados verem a sua pensão congelada, aqueles que são beneficiários de subsídio de desemprego, de subsídio social de desemprego, virem cessar essa prestação. Quando veem os abonos de família cortados,
está lá a marca do patrocínio do candidato Cavaco Silva, o entendimento entre o PS e o PSD para a aprovação deste Orçamento de Estado. Em tudo contrário àquilo que o país precisa. Mas mais do que isto, há um facto recente que mostra como o candidato Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, falhou um dos aspectos fundamentais daquilo que está na Constituição para o Presidente da República. Ele devia ser garante da independência nacional. E num momento em que houve e está a haver um assalto ao erário público português, a partir da especulação financeira dos especuladores, o que é que se impunha de um Presidente da República? Uma palavra em nome da soberania e da independência nacional. Portanto, qual foi a palavra do candidato Cavaco Silva? Foi criticar aqueles que criticavam os especuladores. Mas mais que isso, dizer, devem fazer aquilo que os especuladores dizem. Ora, isso é ser a voz não de Portugal, mas a voz dos especuladores. E em tudo, e pode-se dizer, está bem, mas o que é que o Presidente da República podia fazer? Uma palavra de sentido diferente, de brio nacional, de contacto e estímulo aos outros órgãos de soberania, de estímulo ao povo português, ou ao resto do povo português. E disse-á, mas isso o que vale? Nós temos uma experiência. Em 1999, sobre a causa de Timor, os órgãos de soberania uniram-se, o povo português uniu-se e conseguiu, no plano nacional e internacional, pôr essa questão na agenda. No momento em que há esse assalto ao erário público, o que era necessário, e é isso que me proponho fazer, portanto, se for eleito, é essa palavra para estimular a intervenção também do povo da Grécia e dos seus governantes, da Irlanda, da Espanha, para alterar esse processo de assalto ao erário público que tem que ser alterado. Até porque depende, em grande medida, da forma como a União Europeia está a intervir nesta situação. E por isso eu digo, há aqui uma diferença fundamental, que é, eu assumo uma voz de Portugal em defesa dos interesses de Portugal, o candidato Cavaco Silva, num momento particularmente grave da vida nacional, assumiu-se não com a honra que deveria ter um Presidente da República, mas com uma voz daqueles que estão a especular contra os interesses do nosso país. Há aqui duas questões que foram escolher num sistema económico onde não existam mercados? Não. Não há maior radicalismo e ilusão do que aceitar a chantagem sobre as finanças e o país. Não há maior radicalismo do que dos mercados e dos especuladores. Não há maior radicalismo do que abdicar dos interesses nacionais. Uma coisa é a interdependência entre os povos e as nações. Outra coisa é Portugal e os seus órgãos de soberania abdicarem da capacidade de decisão soberana de Portugal e do povo português para dirigir e decidir sobre o seu próprio destino, sobre o seu próprio desenvolvimento. Mas não é verdade que se não fizermos o trabalho de casa, Mas que trabalho de casa é esse? Aí é que está o problema. O candidato Cavaco Silva assumiu isso. Os mercados disseram isso. E o candidato Cavaco Silva diz-nos, façam o que os mercados dizem. E o que os mercados dizem, não acha que seja preciso diminuir o déficit? Não, o que eu acho que é preciso é aumentar a produção nacional, diminuir as importações, aumentar as exportações, distribuir melhor a riqueza. E isso é tudo o contrário que este orçamento faz. Este orçamento, patrocinado pelo candidato Cavaco Silva, vai agravar todos esses problemas. Aliás, qual foi o grande argumento para a chantagem relativamente à aprovação do orçamento? O que tinha que ser era que continuava a especulação. Mas a especulação não continuou. Não há hoje mesmo uma agência de rating que vem dizer que vai descer a cotação de Portugal. Porquê? Agora já não é o déficit, agora são as consequências das medidas do orçamento. Isto só mostra que é necessário não ceder à chantagem, mas afirmar o brio nacional, a soberania nacional para o desenvolvimento. É isso que me proponho fazer, essa é que é uma questão essencial. Com um instrumento, desde logo, da palavra. Dizendo uma palavra diferente e oposta àquela que o candidato Cavaco Silva disse nesse momento. E acha que essa palavra convence os mercados? Essa palavra não é o problema de convencer os mercados. Os mercados não são convencidos. Os mercados impõem-se, portanto, condições também. Porque nós não estamos sem nenhuma arma. Portanto, eles também estão dependentes de nós. Também estão dependentes dos países que devem. Se cada país não se isolar em si próprio, portanto, a Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda e tantos outros na Europa... E com que forças políticas vai fazer isso? O senhor está-se a candidatar à presidência da República, vai ter que governar com um governo PS, PSD, neste momento um governo PS, veremos, que não partilha dessas suas opiniões. Com o governo que o povo português entender no quadro dos resultados eleitorais. Agora, o que faz a diferença em relação às eleições presidenciais é se na presidência da República está alguém que é a voz de Portugal e que suscita aos outros órgãos de soberania essa intervenção, ou se assume como uma voz dos mercados, abdicando dos interesses nacionais. Essa é uma questão fundamental. E depois, em relação às questões do orçamento, o candidato Cavaco Silva, num debate anterior, disse que ainda não tinha recebido o orçamento e que ia ver. Espero que não se esteja a preparar mais um ato de dissimulação
que é, por um lado, vangloriar-se de que foi aquele que criou condições para o orçamento ser aprovado. E agora, quando se estão a ver as condições desastrosas, portanto, que este orçamento vai tirar para o país, estar a preparar uma qualquer declaração ou mensagem à Assembleia da República a par da promulgação do orçamento. Portanto, não há nada que possa eliminar as responsabilidades que o candidato Cavaco Silva tem neste orçamento de afundamento do país e de agravamento das injustiças e das desigualdades sociais. Francisco Lopes, no teu tempo, tem 2 minutos a menos. Como é que viu, e falando ainda nas questões laborais, como é que viu o exemplo da Auto Europa, onde a Comissão dos Trabalhadores se substituiu, de certa forma, aos sindicatos? Não foi um exemplo de sucesso? Há, tanto esse exemplo e muitos outros, e há muita coisa que é contada fora da Auto Europa e que não tem a ver com a realidade daquilo que são garantias dos direitos dos trabalhadores dessa empresa e que estão consagrados e são defendidos. Mas eu gostaria ainda de referir isto. Eu acho que quem não mediu as palavras suficientemente foi o candidato Cavaco Silva, quando se pronunciou como se pronunciou sobre os mercados. Porque deu-lhes um sinal. Até o Presidente da República de Portugal baixa os braços e submete à lógica dos mercados e da sua especulação. Isto é o pior sinal que se pode dar quando alguém chantageia e especula sobre um país. E depois, sobre o desemprego, então, mas o que é que este orçamento vai provocar? Vai provocar recessão económica, menos produção, mais desemprego, menos oportunidades para os jovens, mais injustiças sociais. As PMEs estão a ir à falência às dezenas de milhares. Exatamente porque se privilegia os lucros dos grandes grupos económicos e financeiros, da banca, que descapitaliza o setor produtivo, das empresas de energia, que têm lucros colossais, e nós temos aqui a energia muito mais cara para as pequenas e médias empresas, para as famílias, que nos outros países. Portanto, aquilo que as palavras, são muitas palavras que diz o candidato Cavaco Silva, mas depois a prática da sua intervenção como Presidente da República, na relação com o Governo, a forma como estimulou, portanto, este orçamento, é o contrário disso. Portanto, vai provocar recessão, afundamento do país, injustiças sociais, mais pobres. Então, o que é que nós temos aí? Corte do subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, corte dos abonos de família. É uma geração de pobreza. São milhões de portugueses que vão ficar mais pobres, com menos salários, enquanto os lucros dos grandes grupos económicos aumentam. E, aliás, essa é uma outra crítica que eu tenho a estes 5 anos de mandato do candidato Cavaco Silva na Presidência da República. Portanto, ele não aplicou um dos princípios essenciais da Constituição, que é a subordinação do poder económico ao poder político. O poder económico hoje assume... Não é só o Governo. É uma função também do Presidente da República em relação, portanto, à Constituição. Mas quero ainda adiantar um outro aspecto, que é relativamente, portanto, às funções do Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas. Penso que o candidato Cavaco Silva falhou em muitos aspectos nessa missão. É certo que o relacionamento do Presidente da República tem que ser com os chefes militares, com o Governo, com o Conselho Superior de Defesa Nacional. Bem. Mas quando os militares estão a ser sujeitos, portanto, a um ataque, como todos os trabalhadores, mas também atacados na sua condição específica, é inaceitável que em 5 anos o candidato Cavaco Silva não tenha tido tempo para receber as associações militares. Nós chegamos a... Lopes. 2 candidatos à Presidência da República, 2 caminhos. A candidatura de Cavaco Silva significa o arrastamento do país para o atoleiro das dificuldades, da decadência, da dependência, do desemprego, da pobreza. A sua experiência acumulada ao longo dos anos mostra que não é adequada às necessidades atuais e do futuro do país. Pela minha parte, proponho com confiança nos trabalhadores, no povo e no país, criar condições para uma mudança que permita o desenvolvimento, a justiça e o progresso social. Assumo o compromisso de ser a voz dos trabalhadores, do povo, das novas gerações e dos mais idosos, das mulheres, dos pequenos e médios empresários, de todos aqueles que são e fazem Portugal. Assumo o compromisso de defender os interesses nacionais e não os interesses dos grupos económicos e financeiros, cujos lucros, portanto, à medida que aumentam, empobrecem milhões de portugueses, e defender os interesses nacionais portugueses e não a submissão de Portugal, portanto, a interesses estrangeiros, a decapitação da sua soberania e independência.